Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Martins com essa música maravilhosa de fundo aí, para dar uma animada nesse domingo chuvoso maravilhoso que a gente está tendo hoje aqui em Caraguatatuba. Sejam bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo resumo da obra Solé, Isabel, Estratégias de Leitura. Então, como eu sempre falo, é um vídeo resumo, né? Das principais coisas que eu vi no livro. Se você quiser, eu sempre indico, gente, comprar o livro da Isabel Solé. Ele está custando na Amazon aí, sem fazer merchan, tá? Que eu não tô ganhando nada com isso. R$ 131, capa comum, né? Ele... Vou pegar mais umas informações pra vocês aqui. No Kindle você vai pagar R$ 72,90 e ele é R$ 131. Ele é de, acho que 98, colocar errado aqui, 2098. 194 páginas. Ele é um daqueles livros que você, professor, que quer fazer um bom trabalho, quer fazer a diferença, né? Tem que ter, né? Para você poder conhecer as estratégias de leitura, aquela coisa toda. E é muito importante, né? Então, tá aí, R$ 131, 194 páginas. Vou estar fazendo um vídeo resumo da obra para você ter um conhecimento prévio, inicial da obra. E se você quiser comprar e ler por conta própria, boa coisa é, tá bom? Então vamos lá então, gente. Vou estar fazendo um vídeo na leitura para vocês. De antemão, se inscreve no canal aí, dá um like no vídeo, já clica o dedo no like para me ajudar aí, tá bom? Na divulgação, tô com, graças a Deus, já 2.000 inscritos já. E tô postando vídeo aí, tô com quase 400 vídeos aí. Tudo na área educacional. Tem alguns vídeos de comédia, tudo, mas o foco do canal é estudo para concurso, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou dar um breve resumo de cada capítulo que eu vi aqui. Falar um pouquinho que pode cair no concurso. E aí vocês podem estudar por conta própria aí, tá bom? Só não para não perder o hábito. Estamos aqui. Já fiz vídeos essa semana mesmo. Toda essa galera, todo esse pessoal aqui de cima aqui, tá bom? E estou aqui na Isabel Solé. Também tem vídeo no canal aí da parte específica do seletivo São Sebastião. Coloquei tudo isso aqui, os 10 que mais caem, falei um pouquinho de cada tema. Então, é bom ler um pouquinho de tudo, mas estudar tudo demanda muito tempo, né, gente? Tem mais ou menos de um mês aí pro concurso, ou perdão, pro processo seletivo São Sebastião, que vai ser dia 5 de outubro, tá bom? Então vamos lá, gente, mais uma vez seja bem-vindo, bora para o vídeo, ó. Capítulo 1, gente. No capítulo 1, Isabel Soler redefine a leitura, afastando-se da ideia de que é apenas a decodificação de letras e sons. Ela apresenta como um ponto interativo estratégico em que o leitor ativamente constrói o sentido do texto. A autora defende que a autora defende, perdão, que a compreensão é o objetivo final da leitura e para alcançá-la, o leitor precisa usar diversas estratégias, como fazer previsões e questionar o texto. O capítulo destaca a leitura como uma habilidade complexa que pode ser ensinada e aprendida, e não uma capacidade inata. Falando um pouquinho mais para vocês do capítulo 1, gente, é o conceito fundamental. As questões testam, né, a compreensão de que a leitura não é um ato passivo. Em vez disso, o candidato precisa entender que o leitor é um participante ativo que interage com o texto. Aí temos aí diferença entre a decodificação e compreensão. É muito comum que as provas cobrem a distinção desses dois conceitos. A decodificação é apenas a habilidade de converter letras em sons, enquanto a compreensão é a construção do sentido. Vou ler de novo para você copiar no seu caderno aí. A decodificação é apenas a habilidade de converter letras em sons, enquanto a compreensão é a construção de sentido. O verdadeiro objetivo da leitura, gente, né, é isso, é a construção de sentido. As questões podem apresentar um cenário em que o aluno lê fluentemente, mas não entende o que leu. O famoso copista, né? Ou também o copista que só copia, mas não sabe o que copiou. O leitor como construtor de sentido, né? A autora defende que o leitor não absorve passivamente a informação, mas sim a constrói com base em seus conhecimentos prévios e nas estratégias que utiliza. Capítulo 2. Antes de ler o que o leitor sabe e o que espera do texto, gente. Esse capítulo ele foca na importância das atividades que antecedem a leitura. Soler argumenta que a compreensão começa antes mesmo de o texto ser lido.
Ela enfatiza a necessidade de ativar o conhecimento prévio do leitor sobre o assunto e o tipo de texto, estratégias como ler o título, analisar imagens e fazer suposições sobre o conteúdo são fundamentais para criar um arcabouço mental que facilitará a compreensão, gente, tá bom? Então, mais um pouquinho aqui. Outro ponto-chave do capítulo 1 aqui que eu acabei de falar para você é a ideia de que a leitura não é uma capacidade inata. As questões podem explorar o papel do professor. Aí vem aqui, eu estou falando direto, né? Professor como mediador, a importância das estratégias. As provas cobram o reconhecimento de que a compreensão é alcançada através de estratégias conscientes, como fazer previsões, formular perguntas ou monitorar o próprio entendimento. Tipo de questões, certo ou errado. Isabel Solé, segundo Isabel Solé, a capacidade de decodificar um texto é suficiente para garantir o que foi lido? Certo ou errado, gente? Errado, né? A compreensão é um processo mais complexo e estratégico, né? O professor orienta seus alunos para fazerem perguntas ao texto enquanto leem. Essa prática alinha-se com a visão da autora como e as dissertativas. Então, vamos voltar para o capítulo 2, né, que eu acabei de ler para vocês aqui. Falar um pouquinho que pode cair aí no seu concurso. Aqui. Gente, o acesso... Os concursos educacionais frequentemente cobram o papel do professor como mediador e a importância de ativar o que o aluno já sabe antes de iniciar a leitura de um texto. Os tópicos mais recorrentes são acesso e ativação do conhecimento prévio, questões que testam a compreensão do candidato sobre a necessidade de o professor sondar o conhecimento que o aluno já possui sobre o assunto. A ideia é que a leitura é um texto novo, você conecta as informações e armazena na mente do leitor. E as estratégias, né? Um exemplo disso é, segundo a abordagem de Isabel Solé, porque é fundamental que o professor solicite que os alunos discutam sobre o tema de um texto antes de lerem. A resposta correta é isso. As bancas examinadoras gostam de cobrar as ações práticas que o professor pode usar para incentivar a antecipação do parte do aluno. As questões pedem para identificar ou descrever essas estratégias. Exemplos mais comuns: analisar o título e o subtítulo, observar ilustrações fotos, ler o nome do autor e fazer o reconhecimento. E formulação da hipótese, né, gente? Vamos lá, gente. Exemplo, uma questão em uma aula, né? O famoso estudo de caso, né? Em uma aula, o professor pede para os alunos observarem a capa de um livro e preverem a história. Essa atividade, segundo Salé, tem como o principal objetivo incentivar a formulação da hipótese e a antecipação do conteúdo. Tá bom? Vamos para o capítulo 3, tá aqui. Considerado o cerne do livro, esse capítulo, né, o processo de compreensão, aborda as estratégias que o leitor deve aplicar enquanto lê. O foco está em transformar o leitor em participante ativo. As estratégias incluem formular perguntas, fazer inferências, né? Identificar a ideia principal, visualizar mentalmente, monitorar a própria compreensão, ou seja, ter a consciência de quando não se está entendendo algo e saber como agir, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 3, o que pode cair no seu concurso, né, no seu processo seletivo, você que está estudando como eu aí, né, para um concurso em foco. O meu, gente, é São Sebastião. Concurso seletivo não, porque já estou com 2 matrículas em Caraguá, né, graças a Deus. Mas o meu é concurso mesmo, passar num concurso público aí, São Sebastião, e poder realizar os meus sonhos, tá bom? Vamos lá, capítulo 4, gente. Depois de ler, né? As estratégias de verificação e síntese. Vamos lá. Esse capítulo trata das ações pós-leitura que ajudam a consolidar o aprendizado. Solé explica que a compreensão é fortalecida quando o leitor reflete sobre o que leu. As principais estratégias abordadas são resumir, recontar e organizar as ideias. Então, é muito legal esse capítulo, né? Porque
E os tópicos mais recorrentes sobre esse capítulo, que pode cair na sua prova: ação de síntese e verificação. As questões testam a compreensão do candidato sobre o propósito das atividades de pós-leitura. Elas são, vistas como uma simples tarefa, mas não como uma simples tarefa, mas como um processo fundamental para o leitor, né? São sintetizar informações lidas, separando o que é essencial do que é secundário, verificar se a compreensão inicial está correta ou completa e consolidar o conhecimento, tornando-o mais duradouro. Estratégia de verificação, como resumir e recontar, né? As bancas examinadoras gostam de cobrar a aplicação prática das estratégias mencionadas por Solé. Resumir, recontar e organizar ideias. Tá? Resumir, o candidato precisa saber fazer um resumo, exige a identificação da ideia principal do texto. Recontar, as questões podem abordar o reconto como estratégia para o leitor expressar o conteúdo com as próprias palavras. Isso demonstra que realmente ele assimilou a informação e não apenas memorizou. E organizar ideias, cobrando o uso de recursos visuais, como esquemas, mapas conceituais ou quadros sinópticos. As questões de múltipla escolha costumam perguntar qual das atividades é melhor, demonstra que o aluno consolidou. De certo ou errado, a estratégia de recontar um texto serve principalmente para que o aluno memorize as sequências exatas das frases do autor. E questões dissertativas de redação, né? Pede para explicar aí como a elaboração de um mapa conceitual pode ajudar o aluno a verificar sua compreensão de um texto informativo. Gente, então temos aí os 5, né? Como o capítulo 5 aí, o ensino das estratégias de leitura, como o professor pode agir. Nesse capítulo, a autora traduz a teoria para a prática pedagógica. Ela orienta o professor sobre como ensinar estratégias de leitura de forma explícita. E o professor deve modelar estratégias, pensando em voz alta para mostrar aos alunos como o monitor age. A sequência de ensino proposta é explicar a estratégia, modelar seu uso, praticar com os alunos e, por fim, permitir que eles apliquem de forma independente, né? Um pouquinho mais do capítulo 5 aí, que pode cair no seu concurso, no seu processo seletivo. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui um resuminho que eu fiz. 4, 5. Os concursos costumam cobrar nesse tópico do capítulo 5, gente, frequentemente a atuação do professor como mediador e guia, tá? O foco principal está na metodologia de como o docente pode traduzir a teoria em ações práticas em sala de aula. O papel do professor, né, que pensa em voz alta, é a sequência didática de ensino e estratégias, né? Então, explicação, modelagem, prática guiada, aplicação independente. São tópicos que pode cair na sua prova aí, tá bom? E o capítulo 6, para encerrar esse vídeo, que eu já falei bastante, o papel do professor e a avaliação da compreensão. O capítulo final aborda a importância do professor como mediador e discute a avaliação da compreensão leitora. Solé defende que a avaliação não deve ser baseada apenas em testes de memorização, mas em processo contínuo, que observe a aplicação das estratégias. Ela sugere, gente, métodos de avaliação formativa. Tá bom? Como análise de resumos dos dados, observação e sua participação em discussões. Um pouquinho do capítulo 6 para vocês, que pode cair no seu concurso aí, no seu processo seletivo, avaliação da previsão, avaliação para a compreensão, não para a memorização. Esse é o ponto principal do capítulo mais cobrado, gente. As questões testam a compreensão de que a avaliação da leitura não deve se basear em perguntas e que apenas exige a memorização de detalhes do texto. Em vez disso, a avaliação deve focar em como o aluno aplica as estratégias de leitura que foram ensinadas. E 2, as bancas podem cobrar, as bancas gostam de diferenciar a avaliação tradicional da avaliação formativa, gente. Então, elas gostam de cobrar a diferença entre a avaliação tradicional, que é aquela por provas e tudo mais, e a formativa, que é aquela avaliação que ocorre durante o processo de desenvolvimento do aluno da matéria, tá bom? As questões sobre esse tema exploram a ideia de que a avaliação é contínua, que seria a formativa, não apenas no final, né? Ter como objetivo diagnosticar as dificuldades do aluno para que o professor possa planejar, no caso a avaliação diagnóstica, e enfatiza a observação e análise do desempenho do aluno, mais uma vez a formativa, tá bom?
Concursos costumam apresentar cenários que o professor utiliza os métodos sugeridos por Solé. As questões pedem para identificar qual método é aplicado e qual é o objetivo. Para isso, você precisa saber o que é a avaliação formativa, somativa, tradicional, né? E a diagnóstica. A diagnóstica é aquela que faz no começo do ano, onde o professor diagnostica a dificuldade do aluno. A formativa é aquela que ocorre durante o processo de aprendizagem, né? A somativa é a prova, você faz a prova e tem o ponto, tá bom? E a tradicional é a forma que os alunos, os professores cobram mesmo. Cada um tem um jeito próprio aí, pelo menos é o que eu entendo, né? Então, gente, muito obrigado. Esse foi o vídeo resumo da obra Isabel Solé, Estratégia de Leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço de coração para que você possa deixar o seu like, compartilhar o vídeo, curtir. E até o próximo vídeo, gente. Deus quiser, Deus abençoe a todos aí.